Olá, meus queridos, estamos aqui de novo, né, trazendo aqui a segunda chave para o sucesso, né? A gente está fazendo uma série aí de 7 chaves que levam ao sucesso, e a finalidade desses vídeos é eu transbordar o que eu estou aprendendo numa mentoria, né? Eu não sou professora de autoconhecimento, eu sou advogada, tenho história de advocacia, quem me segue sabe, mas com uma finalidade de transbordo, né, que eu acho que é a melhor forma que a gente pode fazer de aprender e também compartilhar o que a gente está aprendendo. Eu estou fazendo essas séries aqui de 7 chaves que levam ao sucesso. E a chave de hoje vai ser sobre múltiplas inteligências. E eu acredito que eu vou dividir depois sobre produtividade. Na realidade, vai ser sobre múltiplas inteligências e produtividade. E eu vou dividir em 2 vídeos. Então, agora a gente vai ver as múltiplas inteligências, que é a segunda chave para o sucesso. Então vamos lá, toca aqui com a minha colinha, porque o objetivo não é decorar e sim transbordar. Então, eu anotei tudo da aula, eu fiz um resumo e tá aqui a minha colinha. Tá? A gente pode começar falando sobre inteligências, que existem 3 tipos de inteligência. Existe a inteligência, o QI, que é a inteligência intelectual, que é a racional, o QE, que é a inteligência emocional, né, ou almática, e depois o QS, que seria a inteligência espiritual. E qual que é a diferença dessas inteligências? O QI é a racional, é aquela que tem os testes de QI, então vai ser as questões da própria não inteligência em si, né? Não quer dizer que quem tem um QI alto é uma pessoa inteligente. Na realidade, ela é mais racional. Depois a gente vai ter o QE, que é o que eu considero a inteligência mais importante de todas, que é a inteligência emocional, a inteligência almática, né? Aquela que vem do nosso autocontrole, aquela que vem de dentro para fora e como que a gente reage às situações ao nosso redor. E por fim, a gente vai ter o QS, que é a inteligência espiritual, que é a nossa ligação com Deus. Tendo conhecimento desses 3 tipos de inteligência, a gente pode somar a isso 4 tipos de comportamento. Porque é muito importante a gente entender qual que é o nosso comportamento, porque a partir de sabendo qual que é o nosso comportamento, a gente sabe analisar melhor as inteligências. Então, como eu estava falando, atrelado a esses 3 tipos de inteligência, o QI, o QE e o QS, é importante a gente saber 4 tipos de comportamentos, tá? As pessoas, elas sempre vão ser divididas nesses 4 tipos de comportamento. E aí lembra a aula que eu já dei semana passada sobre comunicação. Mas existem 4 tipos de comportamento. E a gente vai ter as pessoas que são coléricas, as que são sanguíneas, as que são fleumáticas e as que são melancólicas, tá? E o que é importante nesses tipos de comportamento? A gente sempre olhar as características boas, mas também as ruins. Porque a gente se identificando, a gente conseguindo entender qual que é o nosso comportamento, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência emocional, o nosso QE, né, o coeficiente emocional, que é aí a principal inteligência. Então, muito rapidamente, tá? E aí eu peguei da internet, eu peguei assim, pontos fracos e pontos fortes de cada tipo de temperamento. Começando pelo colérico. A pessoa colérica é aquela pessoa que ela é obstinada, ela é independente, ela é otimista, ela é eficiente, ela exerce liderança. Normalmente, às vezes, ele é explosivo, né? Ela é uma pessoa que ela vem para dominar, para liderar. Qual que é o ponto ruim dele? É que ele tende a ser impaciente, vaidoso, autossuficiente, sarcástico, né? Este é o colérico. Continuando aqui os comportamentos, a gente já viu o colérico, agora o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que é casa cheia, aquele que a gente gosta de ter por perto, né? Então ele é um bom companheiro, ele é comunicativo, ele é entusiasta, ele é amável, ele é simpático, todo mundo quer ele por perto, ele anima uma festa. Por outro lado, qual que é o ponto negativo dele? Ele tende a ser indisciplinado, inseguro, egocêntrico, exagerado e medroso. Esse é o sanguíneo. Então já vimos o colérico sanguíneo. O terceiro tipo de comportamento vai ser o fleumático. Né? O fleumático, ele tende a ser aquela pessoa calma, responsável, porém ela é prática, ela é conservadora e tende a estar em cargos de liderança, porque eles têm um QE, ou seja, um coeficiente emocional, tende a ter um coeficiente emocional equilibrado. Qual que é a parte ruim? Tendem a ser calculistas, desconfiados, introvertidos. E por fim, a gente vai ter o melancólico, que eu acho que é o que a gente mais tem que ter cuidado. Porque o melancólico, qual que são as características boas? Ele é habilidoso, ele é sensível, ele é vaidoso, ele é idealista, ele é uma pessoa muito leal. Quais são as coisas ruins dele? Ele tende a ser perfeccionista, mal-humorado, antissocial, crítico, meio para baixo, meio deprê.
Todos nós temos um pouco de cada um, mas a gente sempre vai ter um que domina. Eu, por exemplo, sou muito sanguínea, né? Eu sou aquela pessoa que chega chegando, mas eu também tenho um pouco das outras características. Então, continuando aqui, a gente já viu os 3 tipos de inteligência, o QI, que é o coeficiente de inteligência, né? O QI, deixa eu recapitular aqui para vocês. O QI, coeficiente intelectual, o QE, que é o coeficiente emocional, e o QS, que é o coeficiente espiritual, né? Então, sabendo desses 3 tipos de inteligência, é importante a gente aliar com os 4 tipos de comportamento que existem entre as pessoas. Somado a isso, existe um pesquisador chamado Howard Gardner, e ele desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências, né? E se chegou à conclusão, através de várias pesquisas, que quando a gente domina essas múltiplas inteligências, ainda que a gente tenha um QI baixo, ou seja, um coeficiente intelectual mais baixo, a gente tende a ter mais sucesso e a gente vai superar maiores dificuldades porque a gente usa dessa teia de múltiplas inteligências. Então, o Gardner, ele veio retirar, na verdade, ele veio ultrapassar a teoria do QI, que só existe o coeficiente intelectual. E quais que seriam essas inteligências? São 9, né? Inteligência espacial, que é a visual, inteligência lógico-matemática, inteligência musical, corporal, intrapessoal, interpessoal, naturalística, linguística e existencial. Então, explicando um pouquinho aí para vocês de cada inteligência, a gente vai ter primeiro a inteligência espacial, visual, que são aquelas pessoas que elas têm uma memória visual. Eu lembro dos cadernos que eu escrevia na época da faculdade, né? Isso faz muito tempo, né? Essas pessoas, elas tendem a aprender por estímulos, né? Então, elas têm uma noção também espacial, né? Homens normalmente têm no dirigir. Eu até tenho, mas a gente vê mais em homens, né? No dirigir, eles têm essa noção de espaço. Depois eu tenho a inteligência lógica e matemática, que nessa eu sou péssima, que é aquelas pessoas que elas pensam por indução e por dedução. Então são pessoas bem matemáticas, bem mais, são pessoas que realmente elas são bem racionais, elas racionalizam, elas usam muito da matemática ao seu favor. Depois a gente vai ter a inteligência musical, então aquelas pessoas que têm a sutileza da música. Eu não sei tocar instrumento, mas como eu dancei muito tempo, eu consigo entender a música, ouvir as batidas, então é muito importante também. Depois a gente vai ter a inteligência corporal, ou seja, é a consciência corporal, né? Então é uma pessoa que mesmo ela vai fazendo um novo esporte, ela já consegue se adaptar, porque ela tem uma consciência corporal. Por exemplo, quando eu tô fazendo personal, por causa da dança, às vezes minha personal fala uma coisa, eu já sei, porque eu criei essa consciência corporal. Depois a inteligência intrapessoal, que é diferente da interpessoal. Intrapessoal é a inteligência comigo mesmo, e interpessoal é a inteligência com o externo, com o outro. Então, aprofundando a inteligência intrapessoal, é aqui dentro da intrapessoal que entra a inteligência emocional. Ou seja, é o meu equilíbrio emocional. É como que eu reajo ao mundo exterior. Então, como que eu recebo? Porque, na realidade, os meus sentimentos e emoções nada mais são do que uma realidade paralela que eu crio do que eu estou recebendo no meu mundo exterior. E ela é importantíssima. Depois, a inteligência interpessoal é aquela minha relação com o outro, né? Então, a minha capacidade de empatia, a minha capacidade de perceber o ambiente, de ler o que está acontecendo no ambiente. Depois, eu vou ter a inteligência naturalista, né? Todos nós temos essa inteligência, né? Nós somos parte da natureza. Então, é muito o instinto. Se até os animais e as plantas elas têm o instinto do que fazer, nós, como parte da natureza, também temos, e é importante desenvolver este sentido. Depois a gente vai ter a linguística, que é a inteligência da comunicação, é a habilidade de se comunicar, é o famoso storytelling, é o copywriter, né? E por fim, a existencial, que é a mais importante, porque é através da inteligência existencial que eu vou desenvolver a capacidade de discernimento. O que é inteligência existencial? É aquela de autorreflexão, é aquela de pensar quem que eu sou nesse mundo, qual que é o meu propósito nessa vida. É essa mesmo filosófica, porque a partir dessa que eu vou conseguir estender e melhorar todas as outras inteligências. Todas essas inteligências, elas são importantes a gente dominar todas elas, porque a partir do momento que eu uso uma, que eu puxo um fio de uma, todas as outras vêm conjuntamente. E é por isso que eu me torno uma pessoa mais inteligente do que uma pessoa que daqui a pouco tem um QI elevadíssimo. Porque às vezes todo mundo deve conhecer alguém que é super inteligente, mas é antissociável, é chato, porque ele só tem o QI, ele não tem todas as outras inteligências.
Então, é muito importante a gente ter noção que existem problemas externos que eu vou resolver. Então, por exemplo, problema de dinheiro, problema de relacionamento, problemas internos que eu vou resolver comigo mesmo, né? Que aí vai vir a inteligência emocional. E aí, todos os problemas externos e externos, eles têm origem no quê? Nas questões existenciais, nesses problemas filosóficos. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho como que eu vou treinar cada uma dessas inteligências para desenvolvê-las, né? E é muito importante aqui um exercício que é muito legal de fazer, é a gente pontuar de 1 a 10, tá? Como que tá qual é a pontuação de cada inteligência? Aí eu somo todas as pontuações e divido por 9, porque a gente falou em 9 inteligências, a gente vai ter a nossa média e ela, via de regra, ela é abaixo de 5. Então tem bastante coisa para desenvolver. O que eu faço? Pego as 3 inteligências que eu tenho que desenvolver, as que estão com menor nota, e a que eu tenho a melhor nota para me motivar, tá? E aí essas 3 eu vou melhorar e essa eu vou aperfeiçoar. Então vamos lá. Como que eu desenvolvo as minhas inteligências? A primeira, a espacial, a de mentalização, a de visualização. Eu consigo desenvolver essa inteligência através de mentalização mesmo. Quem vai na yoga ou que tem essa prática de fazer boots mentais, né? De fazer mentalizações, ou seja, de pensar, o que eu quero ser, o que eu quero na minha vida, o que eu sou, né? Então pensar, eu quero, e pode ser besteira. Na época, acho que há 15 anos atrás, lançaram o livro O Segredo, e ele falava muito isso da mentalização. E através da mentalização, eu desenvolvo uma inteligência visual e espacial que não é besteira, porque isso faz com que uma coisa chamada autossugestão no meu cérebro. E isso não é dessa aula do Napoleão Hill que eu leio, porque a partir do momento que eu falo, eu quero uma casa XYZ, e aí tu mentaliza, tu tá desenvolvendo a tua inteligência espacial e tu tá fazendo autossugestão ao teu cérebro e colocando no teu cérebro o que tu quer e emitindo vibração sobre isso. Isso aqui não é papo louco, existe comprovação sobre esse tipo de exercício. Depois, a lógica e matemática a gente desenvolve muito através de jogos. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade terrível com lógica e matemática. Baixei vários jogos, como Sudoku, tem o Rubik Cup, que é um jogo bem conhecido também das antigas, xadrez, Uno, Dama, Ludo, todos esses jogos vão me ajudar a desenvolver a minha inteligência lógico-matemática. Continuando aí a nossa inteligência musical, eu vou desenvolver a inteligência musical tentando tocar um novo instrumento, né, para ficar craque naquilo, é apenas para desenvolver a inteligência musical. Corporal, mesma coisa, fazendo novos esportes, se expondo, né, a novos desafios. Depois vai vir a intrapessoal, que vale a pena aqui gastar um pouquinho de tempo. Na intrapessoal vai vir a mais conhecida, que é a inteligência emocional. Quem quiser ler sobre isso, o Daniel Goleman foi quem aprofundou da inteligência emocional. E por que é muito importante a gente ter a inteligência emocional? E como que eu treino essa inteligência emocional? E aqui vai vir o QEQ, né? Coeficiente emocional. Fazendo perguntas. Então, toda vez que eu tô com um sentimento, seja muito bom de euforia, ou seja muito triste, ou seja muito irritado, se perguntar, por que que eu estou sentindo isso? Porque, de novo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nada mais são do que uma realidade paralela do que a gente cria do que está acontecendo. E aqui vai vir a velha máxima da pessoa que passa por você e não te cumprimenta. E a gente começa a falar, será que eu fiz alguma coisa? Será que a pessoa, acho que essa pessoa é antipática? A gente cria 1000 coisas, quando na realidade, às vezes, ela não te viu, ou ela estava atrasada, ou ela não acredita oi mesmo, e aí como que tu reage a isso? Então, como é que é a minha reação para o mundo, né? E aqui entra uma outra dica que eu achei fantástica, que é do poder de tempo de resposta. Então, toda vez que eu ver que eu fui atingido por aquilo que eu tenho que responder, que a minha tendência vai ser responder de bate-pronto, né? A gente qual que é a minha recomendação? Isso me ajuda muito, porque eu também sou, assim, de responder de bate-pronto. A gente não pode responder com o nosso cérebro primitivo, com a nossa amígdala, que fica aqui, assim, bem no meio da nossa cabeça. Essa nossa amígdala, ela é o nosso cérebro mais primitivo. Então, ela sempre vai responder de 3 formas. Ou ela vai fugir, ou ela vai partir pro ataque, ou ela vai paralisar. Então, sempre que a gente vai responder alguma coisa, é importante que a gente dê um tempo para que essa informação vá para o nosso cérebro, para o nosso córtex frontal, que é o nosso cérebro mais moderno, que é onde a gente tem a capacidade de raciocinar de fato. E como que eu faço isso? Respirando. Simples assim. A gente respira 3 segundos. Respira. Esse tempo de 3 segundos faz com que a informação que está lá na minha amígdala vá para o meu córtex pré-frontal e às vezes evita
muita dor de cabeça. Se guerras seriam evitadas se as pessoas tivessem essa capacidade. Se mesmo assim eu tô com aquilo em ebulição, eu tô com aquilo irritado, eu até posso amanhã depois manter aquela posição, mas espera um tempo, deixa decantar. É muito importante e isso aqui faz toda a diferença. Então, continuando em como que eu desenvolvo essas inteligências, né? Depois da intrapessoal, que é aquela comigo mesmo, vem a interpessoal, é a minha relação com o outro, né? Então, como que eu vou desenvolver? Desenvolvendo a empatia, estudando sobre comportamento humano, então estudando sobre os temperamentos que eu acabei de falar, o colérico, o sanguíneo, etc, né? Interpessoal. Fazendo networking é uma forma também da gente desenvolver essa inteligência interpessoal, né? E aí o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas aqui ele vai ajudar. Depois, a inteligência naturalística. Como que eu desenvolvo? Estando em contato com a natureza, né? A gente tem que se afinar com a natureza, porque nós somos parte dela. Depois vem a linguística, que é o poder, né, de comunicação. Como é que a gente vai desenvolver? Estudando novos idiomas, fazendo lives, se expondo, falando, né? Linguística. E por fim, a existencial. E a existencial é reflexão sobre a vida, é questionamento, autoquestionamento, né, sobre a vida e sobre os propósitos. E isso vai fazer com que a gente desenvolva uma noção de discernimento. Então, lembrando, a minha técnica, na verdade, a minha tarefa para vocês, e que também eu fiz, é muito legal, eu pego todas as inteligências, eu pontuo de 0, de 1 a 10, porque pelo menos alguma coisa a gente tem, divido por 9, porque são 9 inteligências, eu vou ter a minha média. Aí eu pego as 3 que eu mais tenho que melhorar, e a que eu já sou melhor, essa para aperfeiçoar e essa para melhorar. É um exercício muito bom. Então, gente, muito resumidamente, tá? Isso é resumo de uma semana inteira de aulas. A ideia é trazer aqui uma versão pocket para vocês despertarem, né, sobre a importância das 7 chaves para o sucesso, né? Tem um outro vídeo de 20 minutinhos sobre o poder da comunicação, tá? Aqui eu trouxe as múltiplas inteligências para vocês. Faz parte dessas múltiplas inteligências a questão da produtividade, mas justamente para não ficar muito longo, a segunda chave, que é múltiplas inteligências, eu vou dividir em 2 partes. Parte 1, múltiplas inteligências, e parte 2 vai ser produtividade, tá? Então, lembrando que hoje a gente viu, né, os 3 tipos de coeficiente, o coeficiente intelectual, o emocional, o almático e o espiritual, né? Vimos aí os 4 tipos de comportamento, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, e principalmente o que é importante que a gente focou nos tipos de inteligência espacial, que é a visual, a lógico-matemática, a musical, a corporal, a intrapessoal, a interpessoal, depois a naturalística, linguística e existencial. E aí, próximo vídeo, eu vou trazer a questão da produtividade para vocês.